Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus em tudo. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Meus irmãos, compartilha comigo as Escrituras Sagradas. O Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Nós vamos ler duas referências bíblicas. O Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 20, primeira referência bíblica. Enquanto você procura, eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Adeilson Sales, pastor dessa igreja, a qual Deus confiou essa grande obra. Deus abençoe o pastor Adeilson, Deus abençoe sua família, Deus os prospere em tudo. Deus abençoe a vida do meu grande amigo, pastor Francisco. É uma honra estar diante de ti. Eu sei que tua humildade é grande, um homem que é conhecido não só em São Paulo, não só na América. Eu sei que seu nome tem percorrido, mas a tua humildade é muito grande. Que Deus te prospere grandissimamente. É uma honra estar diante de ti. Deus abençoe os demais pastores que estão aqui, pastor Eduardo, pastor Gilson, meu grande amigo, pastor Messias Correia, um grande pregador. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe toda a amada igreja de Deus aqui na terra, Assembleia de Deus de Madureira, aqui em Manaus. É uma grande honra estar com cada um de vocês. Eu sou do mesmo ministério, sou da Madureira, Adebras, em São Paulo. Trago um abraço do meu pastor, pastor Eduardo Souza. Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos, a minha esposa está lá fora. Nós chegamos de Florianópolis, somos de São Paulo. Nós estávamos em Florianópolis, viemos direto para cá. Nossa última agenda foi domingo. Na segunda-feira de manhã fomos rapidamente para São Paulo e viemos para cá. O irmão já anunciou nossos materiais e é com muita humildade e satisfação. Nós não cobramos para pregar, nós pregamos por amor e Deus tem nos abençoado. Todos os nossos materiais são bíblias de estudo. Você passando ali, você vai estar abençoando a minha vida e a vida da minha família. Compartilha comigo, meus irmãos, as Escrituras Sagradas, primeira referência bíblica, João capítulo de número 20, versículo de número 19. Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados, aqueles a quem retiveres serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, se eu não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe aqui ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me vistes, Tomé? Crestes? Bem-aventurado os que não me viram, mas creram. Glórias a Deus. Última referência bíblica,
um capítulo à frente, capítulo de número 21, última referência bíblica, um capítulo à frente, capítulo de número 21. Versículo de número 13 ao 17. Versículo 13 diz assim: Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de terem ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Você pode adorar a Deus por essa palavra? Meus irmãos, o Evangelho de Cristo começou a ser exercido em sua plenitude quando Cristo estava na sua maturidade, nos seus 30 anos de idade. E Cristo, ele começa a anunciar o Evangelho do Reino em alguns lugares de Cafarnaum, a Decápolis, a Judéia, Samaria. Mas o primeiro lugar que Cristo ele vai é um lugar chamado de Mar da Beira, ou também chamado de Mar de Tiberíades. Cristo, andando por esse mar, também conhecido por nós como Mar da Galileia, ele, nas margens do Mar da Galileia, ele avista dois homens lançando as redes nas águas, um por nome de André e o outro seu irmão por nome de Cefas ou Pedro. Cristo ele se aproxima e faz uma proposta para eles, dizendo: venha após mim, porque eu farei de vocês pescadores de homens. A partir daquele momento, Cristo ele reúne toda a sua assessoria apostólica. A partir daquele momento, Cristo ele reúne os 12 discípulos que lá na frente se tornaram os 12 apóstolos. Esses 12 homens, eles tiveram o privilégio de, durante cerca de quase 3 anos e meio, desfrutar de tudo aquilo que eu e você amaríamos de desfrutar. Esses homens, durante quase 3 anos e meio, todos os dias, eles puderam conversar com o próprio Cristo. Esses homens puderam jantar, almoçar com o próprio Cristo. Esses homens, eles viram quando Jesus fez os paralíticos se levantar. Esses homens viram quando Cristo fez os cegos ver. Esses homens, eles comeram do pão do milagre da multiplicação. Esses homens viram quando Cristo veio andando no meio de uma tempestade, andando sobre as águas, e ainda chamou Pedro para andar sobre as águas junto com ele. Mas esses homens também ouviram e sabiam que naquele tempo havia muitos homens sábios, cabedais, homens instruídos, homens filósofos gregos, mas eles sabiam que mais do que as palavras desses homens, eles puderam ouvir as palavras do Evangelho do Reino sendo pregada pela boca do próprio Jesus Cristo. Ora, mas ao findar esses quase 3 anos e meio, a Bíblia vem nos dizer que Cristo, ele toma a maior atitude de amor que a humanidade já viu. A Bíblia diz que Jesus, por amor a mim e por amor a você, ele se entrega na cruz do Calvário. Mas a Bíblia vem nos dizer que acontece um grande milagre. Ao terceiro dia, no domingo de manhã, Jesus, ele ressuscitou. E sobre o domingo de manhã, a Bíblia vem nos dizer que uma mulher por nome de Maria Madalena, também chamada de Maria de Magdala,
ou que representa a sua origem. Ela sai bem cedo e vai até o jardim do sepulcro, onde Cristo jazia. E quando Maria Madalena está indo e entra no jardim do sepulcro, ela vista que o sepulcro de Cristo, a pedra que tampava o sepulcro, foi removida. Ela sabia que alguma coisa de errado estava acontecendo, pastor Gilson. Só que ela não vai lá entrar no sepulcro, ela não vai tocar na pedra, não. Ela vai até a casa onde está Pedro, Tiago, João e os demais discípulos. E quando ela chega na casa e ela avisa: ora, a pedra que tampava o sepulcro foi removida. Naquele momento houve um alvoroço dentro da casa. Todos queriam ir até o jardim do sepulcro. Só que Pedro, ele acalma os demais discípulos e fala: só vai eu e João. E quando Pedro e João saem da casa e vão correndo até o jardim do sepulcro, o texto é sucinto em dizer que João se apressa mais do que Pedro e chega primeiro no sepulcro. E quando João chega na porta do sepulcro, ele não entra, mas ele avista pelo lado de fora que dentro do sepulcro os lençóis de linho fino que enrolavam e envolviam o corpo de Cristo estavam caídos no chão. Pedro chega correndo logo depois, e quando Pedro ele chega, ele para na porta do sepulcro e ele avista aquilo que João viu: os lençóis de linho fino, os lenços de linho fino que envolviam e enrolavam o corpo de Cristo caídos no chão. Só que agora Pedro ele entra para dentro do sepulcro, e quando Pedro ele entra, ele faz uma análise clínica do lugar. Ele começa a olhar para um lado, olhar para o outro, ele começa a analisar tudo, e ele encontra o lenço que enrolava ou envolvia a cabeça, o rosto de Cristo, estava dobrado em um canto à parte, representando dentro da cultura judaica que aquele que dobrou o lenço com certeza iria voltar. Só que agora a Bíblia vem nos dizer que Pedro e João dentro do sepulcro, um olha para o outro dentro do sepulcro, e eles creram. O que é isso, pastor Gabriel? Eu vim lá de São Paulo para te dizer que independente do lugar onde você venha estar, pode ser num palácio, pode ser na periferia, pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, pode ser na escola, pode ser dirigindo no trânsito, pode ser na sua própria casa, independente do lugar ou da situação que você vem estar vivendo, nada pode abalar a sua fé. A sua fé não pode ser abalada, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem firmes. Agora Pedro e João, sabendo que algo sobrenatural aconteceu dentro do sepulcro, eles foram para lá correndo. Agora eles saem de lá andando tranquilos, calmo. Só que quem avisou eles? Maria Madalena ficou pelo lado de fora do sepulcro, analisando tudo, vendo tudo, e ela viu que quando Pedro e João entrou no sepulcro, ela viu quando Pedro e João saiu do sepulcro, e ela falou: calma aí, eles saíram, entraram e saíram e não me falaram nada. Ela triste, cabisbaixa, sentindo a dor da perda, ela resolve entrar para dentro do sepulcro. E quando Maria Madalena entra dentro do sepulcro, ela começa a ver, ela viu aquilo que os discípulos não viu. Ela viu dois homens todos de branco, e o texto vem dizer que eram dois anjos, e os mesmos disseram para ela: mulher, por que choras? Naquele momento ela começa a explicar e dizer: o corpo do meu Senhor estava aqui e não está mais. O corpo do meu mestre era para estar aqui e o corpo dele não está. Por favor, se vocês souberem onde está o corpo do meu Jesus, diga para mim que eu mesmo vou lá buscar. Agora entra uma terceira pessoa por detrás dela e fala para ela as mesmas palavras que aqueles dois anjos falaram, e disse para ela: mulher, por que choras? Ela não quis nem se virar para trás para ver quem era, ela não quis nem olhar para trás, porque a dor dela, a angústia dela era tão grande, que ela, prostrada na posição que ela estava, ela começa a dizer: se você souber onde está o corpo do meu Senhor, pensando ser o hortelão, o jardineiro, o homem que cuidava dos sepulcros, ela começa a dizer: se você souber onde está o corpo do meu Senhor, diga onde que está, que eu mesmo vou lá buscar. Eu vou buscar o corpo do meu Jesus. Agora essa terceira pessoa fala para ela dentro do sepulcro: Maria, Maria. Maria dá um grito dentro do sepulcro: Rabone. E sabemos que a palavra Rabi no hebraico significa mestre, mas a palavra Rabone significa meu mestre. Ela sabia que aquela voz era a voz de Cristo, ela sabia que aquela voz era a voz de Deus. E rapidamente eu preciso te dizer que existe três vozes que atuam na igreja. Isso, três vozes atuam na igreja. E quando falo de igreja, não falo somente da igreja da sede da Catedral de Madureira aqui no estado
estado de Manaus, não, eu falo de toda a igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Ei, existe 3 vozes que atuam na igreja. A primeira voz que atua na igreja está escrito no livro de Mateus, capítulo número 10, a partir do versículo número 13. E qual voz é essa, Gabriel? É a voz do diabo, a voz que usou até a boca do próprio apóstolo Pedro, a voz que vem trazendo confusão, a voz que vem trazendo divisão no meio dos departamentos, a voz que vem trazendo fofoca, a voz que vem trazendo calúnia, a voz que vem trazendo palavras para desanimar, te desmotivar. Essa voz é a voz do diabo. Mas também existe uma segunda voz que é atuante na igreja. Qual é? Aqui eu sei que nesse altar é um altar de grandes homens de Deus, eu sei disso, mas infelizmente, principalmente por aí, tem uma voz que é muito atuante na igreja. Essa segunda voz é a voz de homens que pregam fora da direção de Deus, homens que pregam na carne, homens que pregam sem a inspiração divina, homens que falam tudo aquilo que você quer ouvir, mas não falam o teu pecado que te aprisiona. Mas aí existe uma terceira voz que atua na igreja. E qual é? João capítulo número 10, Jesus disse: eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido, porque elas conhecem a minha voz. Só que agora Jesus Cristo ressurreto, no livro de Apocalipse, ele começa a dizer para todas as igrejas: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Que é isso, Gabriel? A voz de Deus hoje aqui é decreto. Eu vim para te dizer, ainda que os problemas, dificuldades, as dívidas dizem para você que você não vai sair do lugar, ainda que a medicina venha dizer que não tem cura, não tem chance, não tem condição, ainda que a voz do homem venha dizer para você: quem é você? Você não vai. Eu vim dizer que o céu, ele te diz, a terra diz que não, mas eu digo sim, 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 sim para as tuas vitórias, sim para as tuas conquistas, sim para os teus objetivos, sim para a tua família, sim para os teus sonhos. O céu diz sim. Naquele momento, Maria Madalena quis agarrar o mestre, abraçar o mestre, e Jesus disse: não me detenhas, vai e avisa os meus irmãos que eu irei ter com cada um deles. Naquele momento, Maria Madalena vai correndo até a casa e avisa para todos eles: eu vi o Senhor, eu vi o mestre. E ali naquela casa, todo mundo, os discípulos olhando para ela: calma aí, uma mulher, Maria, a Madalena, não é possível. Começaram a olhar ela de cima, embaixo, de baixo, em cima, de todos os lados, e começaram a desacreditar dela, porque eles eram discípulos e ela não. Se fossem outras palavras, eles estavam olhando para ela e dizendo: calma aí, quem é você, Maria? Maria, nós somos aqueles que Jesus escolheu, nós somos os 12, e você foi a primeira a ver ele depois que ele ressuscitou. Como assim, Maria? Se fosse nos dias de hoje, talvez as palavras daqueles homens seriam: Maria, desculpa te falar, mas qual que é a tua faculdade de teologia? Maria, qual que é o teu cargo aqui dentro da igreja? Ô Maria, explica para mim, quanto que é tua oferta, quanto que é teu dízimo? Maria, qual que é o carro que você parou na frente da igreja? Mas só que o nosso Jesus, ele não é igual a algumas pessoas que nos valorizam por aquilo que temos, ele te valoriza por aquilo que você é. Ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes, as loucas para confundir as sábias, e as fracas para confundir as fortes. Os discípulos aguardaram as palavras de Maria, que ele iria ter com eles, e antes do cair da tarde, o texto vem dizer que as portas estavam fechadas, os discípulos com medo, e o pior, acometeu o coração deles um sentimento de perda. A pior coisa que o ser humano pode sentir é o sentimento de perda. Você pode perder dinheiro, você pode perder carro, você pode perder casa, você pode perder bens materiais, você pode perder a tua empresa vindo a falir, você pode perder um cargo público, mas a pior coisa que tem é você perder alguém que você ama de verdade. Na autoridade do Espírito Santo, eu vim aqui para te dizer: valorize essa pessoa que está do seu lado, valorize o teu casamento, valorize os teus filhos, valorize a tua família, valoriza os irmãos da tua igreja, valorize essa liderança
esperança que tem pagado um preço por você, mas principalmente valorize a presença do Espírito Santo. Ei, naquele momento as portas estavam fechadas, os discípulos com medo e um sentimento de perda. E por que isso? Porque aqueles que levaram Cristo para a cruz, aqueles que crucificaram a Jesus, agora estão tentando matar a igreja que estava nascendo, que estava crescendo, que estava rompendo, a igreja que o livro de Atos chama de o caminho. Eles estavam tentando aniquilar. Os escribas, os fariseus, os anciãos estavam tentando acabar de vez com essa igreja, mas as portas estavam fechadas, os discípulos com medo e um sentimento de perda. Que cenário é esse, Gabriel? Esse é o cenário que nós acabamos de viver. O ano de 2020 e o ano de 2021 foram marcados como os anos das portas fechadas. Aqui eu estou pregando para Manaus, um estado que eu sei, sendo o pulmão do Brasil, passou por grandes perdas. Eu sei que esse estado, igual o estado de onde eu sou, São Paulo, passou por esta fase, a fase das portas fechadas. Empresas que vieram a falir, empresas que fecharam as portas, começaram 2021 e abriram as empresas, mas não contrataram ninguém, permaneceram de portas fechadas. Ei, e por que não falar, infelizmente, de igrejas que não aguentaram a pagar o aluguel e começaram 2022 com as portas fechadas? Eu louvo a Deus pelas igrejas de Madureira e pela Catedral de Madureira está com as portas abertas. E por que também não falar que o ano de 2020 e 2021 foi marcado, caracterizado como os anos do medo? Você nunca viu um medo assolar a nação brasileira igual nesses 2 últimos anos. Você viu que tinha gente com medo de ir para o mercado, gente com medo de ir para a padaria, gente com medo de ir para a casa de um familiar, não queria deixar ninguém entrar na sua casa, gente que tinha medo até de vir para a igreja. O medo assolou a nação brasileira. E por que também não falar que foi marcado como os anos das perdas? Talvez eu estou pregando para alguém aqui que perdeu alguém que ama. Talvez eu estou pregando aqui que perdeu um pai, que perdeu a mãe. Talvez eu estou pregando aqui para um esposo que perdeu a mulher. Talvez eu estou pregando aqui para alguma esposa que perdeu o marido, infelizmente pelo Covid-19 e o coronavírus. Talvez você perdeu um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, uma pessoa que você considerava, infelizmente por causa desse vírus, o Covid-19, o coronavírus. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, mesmo em meio às portas fechadas, mesmo em meio ao sentimento de medo, mesmo em meio ao sentimento de perda, a Bíblia vem dizer que Jesus, ele entra na casa e ele diz para todos eles: paz seja convosco. Que é isso, pastor Gabriel? Só valoriza a paz quem já passou pelas guerras da vida, só valoriza a paz quem já passou pelas batalhas, pelas tormentas da vida, porque quando a paz chega, é sinônimo de que está tudo sendo colocado no seu devido lugar. Jesus está dizendo: eu entrei nessa casa essa noite, estou colocando tudo no lugar na sua vida financeira, estou colocando tudo no lugar na tua vida material. Ei, o diabo tentou abalar seu casamento, mas eu estou colocando tudo no lugar, estou colocando tudo no lugar do teu ministério. Jesus está dizendo: a minha paz chega, 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 chega. Descansa o teu coração, descansa a tua alma. A paz de Deus enche esse lugar. Aí Cristo disse para eles: assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando a vós. Mas tem gente que está falando assim: Gabriel, pastor Gabriel, nós estamos vivendo um momento de pós-pandemia, ainda tem muita gente com máscara, ainda tem muita gente aí se preservando, já estamos na 3ª, na 4ª vacina. Mas enquanto você está aqui sentado, sentada, infelizmente tem gente agora se prostituindo, tem gente morrendo nas drogas, tem gente morrendo no álcool, tem gente trancado em casa no cobertor, enrolado, ali trancado num quarto tomando remédio antidepressivo. Mas Jesus está dizendo: eu te chamei mesmo num período de pós-pandemia. E tem mais: ainda que você não tenha cargo na igreja, ainda que você não tenha nenhum curso, nenhuma faculdade de teologia, sobre a sua vida existe algo que é maior do que qualquer faculdade, maior do que qualquer cargo. E o que é? Sobre a sua vida existe a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo. E Jesus diz para você nessa noite: eu conto com você no meio dessas crises, eu conto com você no meio dessa geração. Eu vou usar os teus pés para ir aonde muitos já não querem mais ir. Eu vou usar a tua boca para falar que Jesus cura, salva, batiza, cura,
e leva para o céu. Eu vou usar os teus braços para abraçar o rejeitado. Eu vou salvar no meio da tua família. Eu vou salvar na tua vizinhança. Eu vou salvar no meio dos teus. Sabe por quê? Eu te chamei desde o ventre. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu, teus filhos são meus, tua casa é minha. E eu te dou uma unção de autoridade. Aí Cristo, irmãos, Ele encerra essa primeira reunião com eles com um presente. O texto que nós lemos, Cristo deixa um presente para eles. Dentro da casa, Cristo faz assim para eles. Atos capítulo de número 2. Estavam todos reunidos e de repente ouviu do céu um som como de um vento impetuoso. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo número 2. Deus, Ele sopra do céu a presença do Espírito Santo para eles. Só que em João capítulo número 20, o próprio Cristo sopra a presença do Espírito Santo para todos que estão reunidos. Sabe o que vai fazer você vencer as dificuldades do dia a dia? Sabe o que vai fazer você vencer as provações? Sabe o que vai fazer você vencer as vontades da sua carne? Sabe o que vai fazer você vencer as tentações que tentam te derrubar? Sabe o que vai fazer você vencer as fofocas, as calúnias, as dificuldades? Não é você trocar de carro, não é você ganhar 500 mil na sua conta, não é você receber uma promoção na sua empresa, porque prosperidade Deus Ele dá, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas tem muita gente que tem de tudo e está morrendo de depressão, querendo se suicidar. O que vai fazer você vencer as dificuldades, as tentações, as provações é a presença. Quem está sentindo Ele, faz o som que o céu gosta. Sabe por quê? Porque quem está aqui nessa noite não é a presença do presidente. Quem está aqui nessa noite não é a presença de nenhum artista da Globo. Quem está aqui nessa noite é a presença daquele que está com você quando não tem ninguém da igreja do seu lado, que está com você quando não tem pastor, quando não tem pastora. Quem está com você aqui é aquele que morreu por você na cruz do Calvário, buscou você no lamaçal do pecado e diz para você nessa noite: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Aumenta o volume do glória. Só quem está sentindo a presença. Eu vou te dar 5 segundos para você adorar. Eu vou te dar 5 segundos para você adorar. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Aonde tiver uma boca aberta, o dom de Deus vai se manifestar agora. Aonde tiver uma boca aberta em adoração, Deus vai se manifestar agora. Adora, 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 adora. Cristo ele se retira. E quando Cristo ele se retira, passa-se alguns dias, quem chega na casa é Tomé. E quando Tomé chega, ele pensa que vai encontrar a igreja depois do período de pós-pandemia, cabisbaixo, desanimada. Porque Tomé é assim, ele entra na casa que nem fiscal. Ele quer fiscalizar o culto, pastor Francisco. Aí ele chega no culto, começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro, começa a reparar nas gravatas, na saia. Mas ele não adora no culto, ele só repara, é fiscal. Aí ele começa a ver que as irmãs estão adorando. Ele começa a ver que os irmãos estão adorando. Ele pergunta: Pedro, o que está acontecendo aqui?
Aí Pedro fala para ele: Tomé, você perdeu. A quarta-feira voltou com tudo. Foi muito forte o que Deus fez. Aí Tomé fala: não acredito não. Só acredito se eu mesmo estivesse lá, se eu visse. Aí Pedro fala: Tomé, rapaz, então sai da live e vem dar glória a Deus aqui. A live é boa, a live é necessária, mas é aqui que nós sentimos de verdade. Sai da live, eu te convido, vem pra cá. Teu lugar é na casa, fica na casa. Teu lugar é na casa, fica na casa. Na casa tem cura, na casa tem renovo, na casa tem revelação, na casa tem batismo com o Espírito Santo. Na casa Deus se manifesta de pertinho de você. Fica na casa. Aí, irmãos, passa-se alguns dias. E passados cerca de 8 dias, todos reunidos, as portas estavam fechadas. Cristo, ele entra na casa, diz para eles: Shalom Adonai, paz seja convosco. Naquele momento os discípulos começaram a glorificar, e Cristo falou: não, hoje é noite de particular. A primeira foi noite de glória, mas hoje é noite de particular. E quando ele olha, ele fala assim: hoje é particular com Tomé. Tomé, vem aqui, Tomé, porque eu quero falar com você. Quando Tomé olha e vê que é o próprio Cristo, Tomé já se ajoelha no meio do culto, no meio da casa, e começa a gritar: Senhor meu e Deus meu. Aí Cristo olha para Tomé e diz: porque você está me vendo, Tomé? Você está crendo? Eu não te chamei você para viver por vista. Eu não chamei você para viver segundo aquilo que a Globo fala. Eu não chamei você para viver segundo a bolsa de valores. A economia do mundo é coisa do mundo. Você não depende do mundo. Você come e bebe das minhas mãos. Você não vive segundo aquilo que a mídia fala. Você vive segundo a minha palavra. Ei, Tomé, vem aqui e pega nas minhas mãos. Quando Tomé pega nas mãos de Jesus, Jesus segura firme nas mãos dele, olha nos olhos dele: eu tenho uma palavra para você, Tomé. Eu tenho uma palavra para tua alma. Porque Jesus é aquele tipo de homem de caráter, o caráter mais puro que a humanidade já viu. Jesus fala olhando nos olhos, diferente de algumas pessoas, pastor Gilson, que não consegue olhar nos olhos de ninguém. Jesus fala olhando nos olhos, porque gente falsa, hipócrita, não consegue olhar nos olhos de ninguém. Aí Jesus disse para Tomé: ei, Tomé, eu tenho uma palavra para tua alma. E Tomé: diga, mestre, diga. Ei, Tomé, bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Glória a Deus. Aqui, irmãos, há uma linha teológica que tenta provar que Jesus falou de forma alegórica, ou que o apóstolo João errou na escrita. Por quê? Porque a palavra bem-aventurado no original do grego significa Macários, feliz daquele, melhor do que quem, melhor do que outrem. Ele estava querendo dizer que talvez Jesus errou na forma de falar, ou falou de forma alegórica, ou João errou na escrita. Porque Jesus estava dizendo que você é melhor do que Tomé. E aí eles começam a comparar a vida de Tomé com a vida da igreja, a sua vida. E eles começam a notar que há uma lacuna, um espaço gigantesco. Por quê? Porque Tomé desfrutou de tudo aquilo que você e eu não desfrutamos. Tomé, nos seus piores momentos, quando ele estava do lado de Jesus, ele estendia a mão e ele tocava em Jesus. Nem eu, nem você nunca tocamos em Jesus com nossas mãos. Nós nunca sentimos Jesus de forma física. Ei, eu quero dizer para você que Tomé, ele teve o privilégio de ouvir a voz de Cristo, igual você está ouvindo a minha voz aqui nesse microfone. Tomé sabia como era a voz de Jesus. Ele sabia se a voz de Jesus era grave, se era aguda, se era rouca, se era veludada. Mas eu e você nunca ouvimos a voz de Cristo com nossos ouvidos. Tomé, ele ouviu. Eu quero te dizer que Tomé, até o cheiro de Cristo ele sentiu, quando o guento de nardo puro foi derramado sobre eles. Ei, Tomé sentiu o cheiro de Jesus. Tomé, irmãos, ele viu Jesus como Jesus era. A ciência tenta provar como Jesus era pelos computadores, tentam mostrar uma imagem semelhante de Jesus, mas eles não têm nenhuma definição de como Jesus era. Tomé, ele viu como Jesus era. Ele sabia como era a barba de Jesus, ele sabia como era o cabelo de Jesus, ele sabia a cor dos olhos de Jesus, a cor da pele de Jesus, o jeito de Jesus, a forma de Jesus andar, a forma de Jesus falar.
Tomé, ele tocou, ele sentiu, ele ouviu, ele viu. Agora você que nunca tocou, nunca ouviu, nunca sentiu, Jesus está dizendo: você é melhor do que Tomé. E por que Jesus disse isso? É porque Jesus já sabia que viria uma geração que tem uma mesma fé igual a de Tomé. A fé artificial. E que fé é essa, Gabriel? Artificial. A fé que só acredita vendo, que só acredita sentindo. Tomé sentia Cristo, mas quando ele tocava em Cristo, ou seja, de fora para dentro, mas nos seus piores momentos, quando você dobra os teus joelhos em oração, ou quando você entrou nessa casa aqui hoje e levantou tuas mãos em adoração, você começou a sentir o coração queimar, você começou a sentir um arrepio no braço, na espinha. Aí você já automaticamente percebeu que não é somente por causa de quem cantou, que não é somente por causa de quem está pregando, não. Você sabe que não é a foto de ninguém que está no cartaz. Você, pela pessoa do Espírito Santo, você identificou que essa presença é a presença do Pai, essa presença é a presença de Deus. Quando essa palavra é pregada, você sabe que não é somente a voz do pregador que está aqui, mas é a voz de Deus usando a voz dele para falar com tua alma. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que tudo que o diabo quer é impedir de você sentir essa presença. Tudo que o diabo quer é tirar você daqui de dentro. E eu vou te dizer mais: Satanás está pouco se lixando com a roupa que você veio, se é Calvin Klein, se é Giorgio Armani, se é Louis Vuitton. Satanás não está nem aí com quanto que você ganha, se é 1.000, 5.000, 50.000. Satanás não está nem um pouquinho preocupado aonde que você mora, se é numa mansão de luxo, se é numa casa simples. Satanás não está nem aí, irmãos. O carro que você parou na esquina, parou aqui na porta da igreja. Mas sabe que deixa o diabo doido? É saber que você, falho, pecador, pecadora, a qualquer momento, quando você menos esperar, você vai ouvir o som da trombeta soar. E mesmo você com tuas falhas, mesmo você pecador e pecadora, ele sabe que quando você entra aqui dentro, Jesus te diz: eu te abraço, a minha graça te envolve. Você entrou aqui caída, mas hoje eu te fortaleço. Tem muita gente que queria estar no seu lugar, mas não sabe os caminhos da vida que você trilhou. Mas Jesus te diz: eu conheço você, eu conheço os teus caminhos, e a minha graça, a minha presença te põe de pé, te põe de pé, te põe de pé, te põe de pé, te põe de pé. A minha presença tem o poder de te fortalecer. A minha presença cura tuas feridas. A minha presença alivia a tua alma. O poder da minha presença invade esse lugar. Eu não sei você, mas eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele nesse altar. Tem muita gente que queria estar aqui, mas não está. Mas eu sinto a presença de Deus. Aquela chorebarai. Deixa eu ir correndo para o final. Cristo, ele se retira. E quando Cristo, ele se retira, passa-se alguns dias e Pedro chega de Cristo: mestre, eu estou voltando a pescar. Perdão, ele diz para os discípulos: meus irmãos, estou voltando a pescar. Os discípulos, ao invés de olhar para Pedro e dizer: você está voltando para trás, Pedro? Depois de tantos milagres, depois de tantas curas, depois de tudo que você viu, você está voltando para trás, está voltando para o mundão? Pedro, quantos livramentos até aqui. Pedro, quanta provisão Deus fez, e você está voltando para trás. Você quer ir, Pedro? Vai. Nós vamos ficar em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos de poder. Quer ir? Vai, Pedro. Mas não. Os discípulos olharam para Pedro e disseram: você está indo, Pedro? Então nós vamos junto contigo. Sabe por quê? Porque infelizmente existe gente dentro da igreja que a fé dele está baseada na fé do marido, a fé dela está baseada na fé do esposo, o esposo está baseado no café dela, café da esposa. O filho, a filha só vai para a igreja se o pai e a mãe trazer arrastado. Mas Deus te diz daqui nessa noite: a salvação é individual. O céu é para quem quer. Se ele não quer, eu quero. Se ela não quer, eu quero. Eu sei o que eu quero e o meu Redentor vive. E ainda que ninguém quer, ainda que acaia, ainda que decaia, eu permanecerei firme nele. Eu estou numa terra de pescadores. Manaus aqui é conhecido como uma terra de pescadores. E todo pescador sabe que o melhor momento para pescar é à noite. Pedro volta a pescar com os discípulos, e eu já vejo eles preparando o barco
preparando as redes. E quando eles preparam o barco, preparam as redes e entram para dentro do mar da Galileia. Muito obrigado, meu pastor. Muito obrigado, pastor Eduardo. Pastor Eduardo Obreiro, pronto, preparado. E eles preparam o barco, preparam as redes e entram para dentro do mar da Galileia dentro. E quando eles estão à noite ali, talvez por volta das 10, 10 e meia da noite, eu imagino Pedro no barco dos discípulos, começa a lançar as redes, ó. E quando puxava as redes, nada. Meia-noite e meia, ó. Puxava as redes, nada. 3h50 da manhã, ó. Puxava as redes, nada. Os discípulos cansados porque não pegou nenhum camarão pela barba. Porque crente que anda fora da direção de Deus é assim. É igual o povo de Israel no deserto. Fica andando em círculos, não acontece nada, não muda nada, nem glória não dá mais. Aí 6h15 da manhã, estão guardando as redes, vão parar, lançam a rede pela última vez. Quando puxam nada. Aí Cristo, tranquilo, calmo, vem andando nas margens do mar da Galileia, ó, sereno, no controle de tudo. Ele vem para na direção do barco. Olha para eles, já quase guardando as redes, e grita: ei, homens, tem alguma coisa aí para comer? Talvez pela distância não reconhecendo que era o mestre. Aí Tiago grita de volta: não pegamos nada. Aí Jesus responde para eles: então lança a rede do outro lado. Pedro estava nu e falou: não temos mais nada a perder, bora lançar a rede. Quando Pedro lança a rede com os discípulos, quando Pedro começa a puxar, João, vem aqui, João, bora, me ajuda. O texto diz 153 grandes peixes. Pedro olhou para Tiago e falou: eu conheço essa voz. Aí João já grita da ponta do barco: é dele mesmo. Pedro estava nu, pulando as águas, porque quem conhece a voz de Deus reconhece os seus pecados. Aí Pedro vem a nado, os discípulos vêm no remo, e quando ele chega nas margens do mar da Galileia, Cristo estava assim, ó, 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 assando peixe na brasa. Tinha pão, peixe e brasa. Sabe por quê? Porque culto que tem Jesus é igual aqui nas quarta-feiras e nos domingos. Tem pão, tem palavra, tem peixe, tem louvor e tem brasa. Tem brasa, tem fogo, tem batismo, tem línguas, tem revelação, tem profecia. Pega, 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 pega. Deus te renova hoje. Aqui tem brasa. Segura para mim terminar. Aí, irmãos, Jesus em silêncio, porque os discípulos foram pescar, buscar peixe. Jesus tinha pão, peixe e brasa. Porque o diabo quer te tirar você daqui, da sede, e quer fazer você buscar coisas lá fora. Mas Deus está te dizendo: você está indo buscar lá fora, mas eu tenho muito mais para você aqui dentro. E Jesus em silêncio fala só com Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus responde: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta a terceira vez, porque Pedro negou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Aí Pedro se entristece, abaixa a cabeça: mestre, essa terra aqui, ó, que às vezes nem meu marido, minha esposa sabe o que está acontecendo.
essa terra aqui que ninguém sondas, tu passeias por ela. Tu sabes que eu te amo, mestre. Tu és onisciente, excelso. Aí Jesus responde: então apacenta as minhas ovelhas. E aqui eu encerro. Jesus estava falando da razão de nós estarmos aqui, o maior de todos os sentimentos. E qual é? O amor. E por isso que ele perguntou: Pedro, tu me amas? E ele atrelou esse sentimento à obra. Jesus não está tratando de um cargo específico, ele está tratando da chamada. E ele atrela a obra. E por isso que ele responde para Pedro: apacentas as minhas ovelhas. Ele estava querendo dizer para Pedro e também dizer para a igreja: a obra de Deus só se faz com um sentimento. A obra de Deus não se faz com arrogância. A obra de Deus não se faz com soberba. A obra de Deus não se faz com inveja. A obra de Deus não se faz para mostrar para os pastores, para mostrar para a igreja, para mostrar para homens. A obra de Deus não se faz por dinheiro. A obra de Deus não se faz para querer ser famosinho, famosinha nas mídias sociais. A obra de Deus só se faz com um sentimento, e esse sentimento é amor, amor, amor. Se você limpa a igreja é por amor. Se você canta é por amor. Se você toca é por amor. Se você prega é por amor. Se você oferta aí de cima, não é para mostrar para homens, é por amor a Ele. Ei, Jesus disse, as escrituras dizem: por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Aí Jesus disse para uma igreja no livro de Apocalipse: ei, eu conheço as tuas obras. Eu sei quem é você aqui dentro. Eu sei quem é você lá fora. Mas tenho porém contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Sabe por quê? Porque o amor é um sentimento. A caridade é o amor em atitude. Jesus estava querendo dizer: amor não é só da boca para fora. Amor tem que ser de formas de atitude. E Jesus estava querendo dizer para aquela igreja: eu estou com saudade. Saudade do que? Saudade do teu primeiro amor. Saudade do tempo que você chorava na minha presença. Saudade do tempo das lágrimas. Saudade do tempo que você não estava preocupado com quem estava do teu lado. Você queria marchar no fogo, no poder de Deus. Saudade do tempo que você não tinha temor e temia homens. Você entregava o que Deus mandava. Saudade, saudade das orações. Saudade do nojo ao pecado. Saudade do jejum. Saudade de buscar Deus de madrugada. Deus estava dizendo para aquela igreja: eu estou com saudade. Eu estou com saudade. Eu estou vendo essa banda aqui. Essa banda não é qualquer banda. Eu conheço, eu prego no Brasil inteiro. Eu cheguei de Florianópolis esses dias. Essa banda aqui é profissional. E eu louvo a Deus pela vida de cada músico, cada cantor, cada adorador. Mas eu sou de um tempo, o pastor Francisco também é, de um tempo que a igreja estava com amor tão vivo, mas tão vivo, que não tinha os privilégios de ter uma banda maravilhosa como essa. E como que eram os cultos, Gabriel? Às vezes não tinha violão, não tinha bateria, não tinha teclado, não tinha músico, não tinha nada. Às vezes quem vinha aqui cantar era a irmãzinha carregando o hininho da harpa. Ei, e quando subia aqui em cima não tinha técnica vocal, não sabia nem cantar direito. Mas quando começava a cantar, pensa numa igreja cheia de amor. O céu se abria, a glória descia, Deus começava a batizar com o Espírito Santo. Era cura, era milagre. Eu sou de um tempo, irmão, e aqui nessa igreja, nesse altar, tem homens de Deus. E eu sei o que eu vou falar aqui. Eu sou de um tempo que não é do tempo que eu sou, e pastor Francisco e muitos aqui, no tempo não tinha os pregadores que tem hoje. Não tinha esse privilégio da teologia, dos livros, da internet, dos acessos. Eu sou do tempo que os pastores que estavam aqui não tinha nem a terceira série. Mas pensa numa igreja que pecado não ficava escondido. Eu sou de um tempo que fofoca era pecado. Mas hoje em dia tem até site de fofoca. É fuxico gospel, é buchicho gospel. Aí Paulo disse para Timóteo: cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Se Deus não te revelou nada, cuida da sua vida. Deus está dizendo: eu estou com saudade.
Saudade do quê? Saudade do amor genuíno no meio dos meus. Tudo que o diabo quer é apagar a chama do amor que há dentro de ti. E eu vou te falar aqui, você pode ter todos os dons, mas se você não tiver amor, você não permanece aqui dentro. Mas Deus, Ele sabe o amor que você tem. Você veio aqui é porque você ama Cristo de verdade. E Deus está te dizendo, você pode perder todos os dons. Talvez você não tenha dom nenhum. Talvez você não canta. Talvez você não prega. Talvez você não sabe nem dar uma saudação. Ei, talvez nem cargo você tem na igreja. Mas se você continua amando, você permanece até o fim. Você permanece até o fim. O diabo quer apagar a chama do amor que há em ti. O diabo quer matar o amor que há em ti por Deus. Mas Deus te diz, hoje a minha graça, o meu poder renova, 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 renova as tuas forças, sara as tuas feridas. Eu não vou deixar a chama do amor apagar. Olha para quem está do teu lado. Olha para quem está do teu lado. Olha nos olhos dele. Olha nos olhos dela. Diga, diga, nada vai apagar a chama do amor. Nada vai apagar a chama do amor. Desemprego não apaga. Dificuldade não apaga. Doença não apaga. Fome não apaga. Fofoca não apaga. Covid não apaga. Quarentena não apaga. Nada, 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 nada. O amor de Deus te abraça, te abraça, te abraça, te abraça. Sente, 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 sente a presença daquele que te ama. Sente, sente, sente a presença daquele que buscou você no lamaçal do pecado. Sente, sente, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele não abre mão de você por nada, 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 nada. Calabacandole bacala xere balai. Calabacandole bachole bekele bacala bachole bekele balacana xere bacandalai. Kele bacandole bachole bicandole bacala xole balacanda de balai. Calabacala xole bacala bachole. Eu vou encerrar agora com duas perguntas. Eu encerro com duas perguntas. A primeira pergunta: a pregação foi para todos, mas o milagre é para quem quer. Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma cura, você que precisa de uma providência, sai do teu lugar agora e vem aqui para frente do altar. Não, irmãos, não. Eu não posso fazer nada por você, mas o meu Deus, que tem me levado pelo Brasil inteiro afora, Ele tem visto eu ver, Ele tem feito milagres e eu tenho visto no meio dos seus, e Ele está aqui nessa noite. Eu posso pregar sobre todos os personagens da Bíblia, mas eles não estão aqui. Mas quando eu prego sobre o Cristo que morreu na cruz, Ele diz: cheguei, eu estou na casa, a igreja é minha, é eu que vou operar nesse lugar, e Ele está aqui hoje. Sai do teu lugar agora e vem, 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 porque nem os tímidos herdarão o reino dos céus. Eu quero orar e abençoar a tua vida. Vem, vem, vem. Sai do teu lugar e vem. Eu não tenho muito tempo, irmãos. Vocês que estão aqui na frente, vem mais para frente, porque tem mais gente vindo. Não perca a oportunidade de ser abençoado e abençoada. Sai do teu lugar e vem. Vem, vem que eu quero orar por você. Essa oração é profética. Sai do teu lugar e vem. Tem mais gente vindo, se espalha aqui no altar. Tem mais gente vindo. A pregação foi para todos, mas um milagre é para quem quer. Um milagre é para quem quer. Sai do teu lugar e vem. Tem mais gente vindo, eu vou esperar. Tem mais gente vindo, mas para não perder tempo, eu vou orar. Abre as tuas mãos, abre as tuas mãos.
Eu não vou conseguir tocar minhas mãos em todos, mas o poder de Deus vai. Deus, ele vai honrar a tua fé. Abre as tuas mãos que eu quero orar por você. E antes de orar, eu vou lançar uma palavra profética só para os que vieram aqui. Ei, na casa de Tomé e na casa dos discípulos, na casa dos outros personagens da Bíblia, Jesus se manifesta com cada um diferente. Por quê? Na casa de Zaqueu, Jesus entrou pelas portas e falou: hoje eu vou pousar na sua casa. Na casa de Jairo, Jesus entrou pelas portas. Na casa de Marta e Maria e Lázaro, Jesus entrou pelas portas. Só que na casa que tem Tomé, Jesus não entra pelas portas. E Jesus está dizendo: todos que estão aqui na frente, todos, na casa de vocês tem Tomé. Mas Deus não está dizendo da casa física, não. Deus está falando casa, falando da vida de vocês. Deus está dizendo para pessoas aqui: eu sei que tem gente que olha para a tua vida e fala: não vai sair do lugar, não tem condições, não vai dar em nada. Mas Jesus está dizendo: porque na sua vida, na sua casa tem Tomé. Hoje eu não estou entrando pelas portas, hoje eu estou entrando fazendo milagre. Eu entro atravessando paredes. Olha Calabarras, aonde tiver uma mão aberta e uma boca glorificando, Deus está dizendo: recebe o teu milagre, 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 recebe, sai daqui com o teu milagre, recebe o teu milagre, recebe o teu milagre, recebe o teu milagre. Deus está mostrando tanta visão linda para mim aqui, é muito milagre. Recebe. Vai comer do bom e do melhor, vai vestir do bom e do melhor. A prosperidade de Deus, pega. Candoreba calabachandoreba, candoreba. Olha aí. Enquanto você adora, eu estou trabalhando. Enquanto você adora, eu trabalho. Você sai daqui com posse de milagre, mas Deus te diz: mais do que o teu milagre, hoje eu te presenteio. Recebe. Candorebarai. Ei, sonhadora. A catedral está em chamas. Pega. Recebe o teu milagre. Recebe. O homem quer te ver prostrado, mas Deus falou assim: eu te ponho de pé. Se prepara. O tempo da honra chegou. Pega o teu milagre. Pega a tua vitória. Hoje é noite de milagre.
Te alcança, te alcança, te alcança. É filha, é filha. Vem como em Pentecoste. Calaba xerebaraia, caleba candorebaraia. Recebe, recebe, recebe. Eu estou tentando parar, mas está difícil. Recebe o teu milagre. Recebe, 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 recebe o teu milagre. O teu milagre será maior do que você imagina. Sabe por quê? Deus te diz: eu sou o Deus que vou superar todas as suas expectativas. Recebe o teu milagre. Meus irmãos, tá difícil de parar, mas meu tempo foi embora. Essa noite eu já vi gente que perdeu o sapato, a maquiagem já borrou, mas está difícil de parar, mas eu preciso terminar isso aqui. Com a permissão do pastor Francisco, poderia sentar de posse do teu milagre. Senta, senta, porque eu disse que tinha 2 perguntas, eu tenho a última ainda. Pode se assentar de posse do teu milagre, podeis assentar. Meu Deus, a glória está nessa casa. Altar que tem santidade, tem oração, é diferente. A glória está nessa casa. Não dá vontade nem de ir embora, né, irmão? É porque a glória de Deus está nesse lugar. Meu irmão, rapidamente, para mim encerrar, eu só vou fazer a última pergunta. Tem alguém aqui em nosso meio que, se porventura você não é crente, não é evangélico? Se você está aqui nessa noite, você que não é crente, não é evangélico, se você está aqui hoje, da onde você está mesmo, levanta a sua mão assim, dá um sinal. Você que não é crente, não é evangélico, se você está aqui hoje, dá um sinal assim com as tuas mãos. Tem um jovem ali, e ele já recebeu até um milagre, porque ele já veio aqui na frente. Tem um jovem ali. Tem mais alguém que não é crente, não é evangélico? Se você está aqui, levanta a tua mão assim, dá um sinal. Tem mais alguém? Porventura tem alguém em nosso meio que talvez se afastou dos caminhos do Senhor? Você que por algum motivo se afastou, está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, rapidamente, aonde você está? Se você está aqui, dá um sinal com as tuas mãos. Tem alguém? Não tem ninguém? Tem ali um casal. Tem mais alguém? Não tem ninguém? Então corre aqui na frente, corre. Corre que eu quero orar por vocês, corre. Corre porque hoje é noite da maior vitória da vida de vocês, corre. Vem, 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 vem. Eu só vou perguntar uma vez. Vocês querem reconciliar com o Senhor Jesus nessa noite, sim ou não? Sim? Glória a Deus. Pega na mão dela, sua noiva, sua esposa. Pega na mão dela. Deus, a festa no céu pela vida deles aqui hoje. Eu declaro sobre a vida deles um tempo novo, um tempo de honra, um tempo de vitória, um tempo de conquista, um tempo de milagre. Toda armadilha para tentar destruir essa grande família está destruída em nome de Jesus. Toda palavra contrária, toda palavra de inveja, toda palavra de maldição contra a vida deles está destruída em nome de Jesus. Vão crescer, vão frutificar, serão muito abençoados nessa terra, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A igreja de Deus diz que as palmas do ouvido desse nome do Senhor. Sai daqui abençoado, filho. Sai daqui abençoada, filha. Essa família é de vocês, viu? Aqui é o lugar de vocês. Deus abençoe. Meu pastor Francisco, muito obrigado. Deus abençoe a todos os obreiros de Deus. Muito obrigado. Meus amados irmãos, fica de pé rápido, só para a gente já encerrar. Fica de pé, olha para mim rapidinho.